Fala, galera! Tudo bem com vocês? Começando mais um Clube das Gu. Já tá certinho aqui já. Ela já pegou a Já me manha, acostumei, já. meu. Tudo bem por aí, Nick? Tô, mas aqui, ó, véspera de decisão, o que que acontece? O coração já É... tá acelerado, acelerado demais. Exatamente, semaninha de decisão do Campeonato Gaúcho, quarta-feira, 8 da noite, no Beira-Rio, domingo, 10h30 da manhã, na Arena do Grêmio, Grenal para decidir o Campeonato Gaúcho. E hoje a gente vai seguir na nossa linha de conversas especiais. Na semana passada conversamos com o Cello, professor das Gurias Gremistas. Hoje a gente vai conversar com o Lucas Piscinato, professor das Gurias Coloradas. Mas antes, agradecer demais a KTO Brasil e lembrar vocês que tem promo code lá na KTO. Vai lá na KTO, te registra para dar aquela brincada e usa o nosso promo code Clube das Gu, que te garante 20% a mais no teu primeiro depósito. Certamente vai ter uma odd, vai ter um mercado para as finais do Campeonato Gaúcho. Então vai lá, já te adianta, te registra. Se não for membro da KTO ainda, que coisa muito difícil nesse estado do Rio Grande do Sul, né, Nick? Mas se não for, vai lá em kto.com e use o nosso promo code Clube das Gu, que na hora já te dá 20% a mais no teu primeiro depósito, kto.com, onde a diversão acontece. Também Marques Pan, maior fabricante de pão francês do Brasil, são mais de 12 milhões de pãezinhos por dia, não é por semana, não é por mês, não, é por dia, lá na Marques Pan, que é a patrocinadora oficial da dupla Grenal. Tudo começou pelo feminino, viu? Tudo começou pelo feminino, depois também no masculino. Um abração para o Marcelão e para toda a galera da Marques Pan. E vou deixar as honras da casa para ti, né, que hoje o convidado é vermelho, é total do teu lado, mas que obviamente vai ser muito bem recebido por mim também aqui. Eu tô feliz demais, é uma honra, né? E assim, tu vai ter que cortar meu microfone, eu acho, de tanta coisa que eu quero perguntar para ele. É o professor Lucas Piscinato, que é um recém-chegado, né, aqui no Rio Grande do Sul, que assumiu aí a liderança agora das Gurias Coloradas, né, nosso professor. E assim, já chegou chegando, né? Porque já como semifinalista de uma Libertadores da América. Então, seja bem-vindo, professor Lucas Piscinato. O Clube das Gu é a casa, a gente diz, né? É a casa do futebol feminino no Rio Grande do Sul. A gente faz um trabalho sobre a dupla Grenal e uma honra, né? Como eu disse, te receber por aqui. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar sobre futebol feminino, sobre Grenal, né, que está batendo a porta. E estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Espero que seja uma boa resenha. Maravilha. Seja a gente bem-vindo, que professor. Olha eu, né? Eu falei, gente, avisei. Eu sou tagarela e ainda mais para falar sobre o meu Inter, porque estamos representadas, né? Contextualizando para o professor, ele já sabe, obviamente, né? Mas a Keck do lado gremista, eu do lado vermelho. E assim, a gente tem muito para falar sobre gauchão, mas também queremos repercutir sobre essa importante campanha que tivemos na Libertadores. E assim, como é que foi para ti? Tu imaginava, né, chegar e ainda numa fase de implementação de um trabalho já ir tão bem? Como é que foi isso? Olha, nós, desde o primeiro momento que a gente chegou aqui em Porto Alegre, não só eu, mas a preparação física que chegou junto e todo o staff que já estava no clube, a mentalidade era de tentar fazer história. A gente não queria se contentar com poucas situações. Foi uma competição em que a gente foi crescendo durante ela e ficou um gostinho amargo porque a gente sabia que chegou um momento da competição que a gente sabia que a gente pertencia muito entre os 4 melhores e que a gente poderia facilmente ter beliscado uma final. Óbvio, a gente respeita muito todas as 4 equipes que estavam ali, mas a gente fez um trabalho para poder bater de frente com todas elas. E é óbvio que a gente fica bem contente com o desempenho, principalmente. Um pouco chateado porque a gente sabia que dava para buscar um pouquinho mais, dar um passinho a mais para frente. O jogo contra o Corinthians foi um jogo... A gente teve um domínio na primeira etapa. Naturalmente, depois que o Corinthians melhorou no segundo tempo, o jogo se tornou um outro jogo com a expulsão e a gente tentou segurar o placar, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas como um todo fica
um bom sentimento de um bom desempenho, né? Isso que a gente sai da Libertadores. Professor, eu queria voltar um pouquinho antes ainda da Libertadores, na sua chegada ao clube, né? As gurias estavam bastante acostumadas já com o trabalho a longo prazo do professor Maurício Salgado. Como é que foi a sua chegada, a recepção do grupo, a adaptação em Porto Alegre? Conta como é que foi esse início de trabalho, por favor. Olha, a chegada foi bem receptiva, assim, tanto o grupo de trabalho quanto o staff, diretoria, comissão, me recebeu muito de braços abertos. Acho que é muito reflexo de um trabalho longevo e de muita qualidade do Maurício. Então, um ambiente muito, muito tranquilo para se trabalhar. As atletas abraçaram bastante a ideia e entenderam que de certa forma, não estava aqui para mudar todas as situações, estava aqui para tentar incrementar dentro de um jogo já proposto na temporada, né? E a cidade, eu gostei bastante da cidade de Porto Alegre. Acho que para quem vem da loucura que é São Paulo, quando a gente chega numa cidade que tem, obviamente, absolutamente tudo que São Paulo tem, né? Eu acho que não deixa a desejar em absolutamente nada, mas também tem um ar de tranquilidade um pouco maior, de uma leveza um pouco maior, parques abertos, que coisas que em São Paulo você não consegue ter acesso. Ou quando você tem acesso, você vai para um parque que é megalomaníaco, como o Parque do Ibirapuera. Mas é uma cidade que eu gostei bastante, um clube que me abraçou muito, e tem sido muito, muito bom estar aqui em Porto Alegre com o Internacional. Já tá falando com o bar, já fez churrasco, como é que tá essa adaptação? Churrasco já, o chimarrão ainda não me adaptei, achei que ainda preciso de mais um tempinho. E o bar, o guri, aí você já tá soltando. Não tem como, né? A gente acaba pegando. Não tem. Não tem Não como. tem como, não E tem como. o povo gaúcho é um povo bom, é um povo aguerrido, né? Isso é muito legal. Mas assim, se eu não te perguntar, né, sobre esse jogo contra o Corinthians, acho que eu não durmo hoje. Então vou voltar ali para concluir, fechar sobre Libertadores, porque eu brinquei aqui na nossa live do Clube das GUM que se tivesse sido uma roda, se tivesse sido um 4-0 para o Corinthians, a gente não ia ter sentido tanto, porque a gente sabe do trabalho que é feito lá, da qualidade que tem o Corinthians, só que nós jogamos muito bem. E aí veio a expulsão, veio tudo isso que o professor já comentou antes aqui, mas na tua avaliação, o que faltou para a gente avançar? Mesmo com a qualidade do Corinthians, porque eu tô considerando toda a qualidade que foi imposta, o baita jogo que a gente fez. E um Corinthians que a semana passada tocou 8-0 no rival, né, Nick? Sim, foi, sim. 8-0, loucura. Olha, eu acho assim, a gente faz um planejamento para o jogo, né? E eu acho que o planejamento ele estava sendo muito bem executado na primeira etapa, principalmente. Eu acho que a gente fez um jogo em que o Corinthians teve pouquíssimas oportunidades, não consigo nem me lembrar de cabeça de uma oportunidade tão clara. A gente teve 2 ou 3 excelentes oportunidades, a gente sabia que o Corinthians dominaria as ações com bola, a gente teria que jogar um pouco mais sem a bola e tentar jogar nas transições, nos contra-ataques. Acho que a gente fez muito bem isso, só que a gente parte um pouco do imponderável do jogo, né? E às vezes o imponderável são coisas que a gente não pode controlar. A gente já vai para o intervalo, a Capela, que estava fazendo uma grande partida, a nossa primeira volante, pediu para ser substituída porque ela estava com uma virose, o grupo inteiro estava passando por uma virose, e era uma peça que vinha fazendo um grande jogo, que vinha fazendo um papel muito importante na parte sem bola, e ela pede para ser substituída. Então ali você já começa a perder um pouco do seu planejamento, né? Não era uma troca que eu faria naturalmente. A gente volta do intervalo com 9 minutos, a Belém tinha sofrido 3 faltas em sequência, e a Belém é atleta tecnicamente espetacular, é a jogadora que faz o diferente dentro da nossa equipe, e aí é o imponderável novamente, você tem que fazer mais uma troca em que você não está esperando, a atleta não conseguia seguir na partida, então mais 10 minutos de jogo, a esquerda acabou sofrendo a expulsão, e a gente fica com uma jogadora a menos, e eu de novo tenho que fazer mais uma substituição que eu não gostaria, né? Não era a minha intenção fazer a substituição, que era colocar uma lateral para a gente tentar fechar ali. Então, assim, todas as ações do jogo, o imponderável do jogo trouxe que todas as ações que eu tive na partida não foram por opções minhas, né? Foram por consequências daquilo que o jogo estava te mostrando, por pedidas para sair, por situações do jogo.
E o futebol faz parte, por isso que ele é tão mágico, né? Esse imponderável, ele traz todos os jogos, e você tem que estar preparado para isso, obviamente, mas tem situações que a gente acaba não conseguindo manter um nível de produtividade, não que as atletas que entraram, obviamente, atrapalharam, muito pelo contrário, mas é natural que quem começou jogando aquele jogo estava muito preparado para fazer uma grande partida, e a gente sente muito por não ter conseguido manter o resultado. Eu acho que até a expulsão a gente ainda fazia um grande jogo, defensivamente a gente não vinha sofrendo tanto, e aí com uma jogadora a menos é muito complicado. O time do Corinthians tem muitas opções, o time do Corinthians trocou 2 peças com 30 minutos de jogo, porque tem muitas opções para trocar. O time do Corinthians tirou a Duda Sampaio com 30 minutos de jogo, que é uma das situações. A Duda Sampaio ano passado aqui no Inter foi disparada a melhor jogadora do brasileiro, ela saiu com 30 minutos de jogo. Ou seja, é um time que tem capacidade suficiente para fazer uma troca de tirar a melhor jogadora do brasileiro do ano passado com 30 minutos de jogo. E aí, óbvio, quando a gente sofre o gol de empate com 80 minutos, a sensação era de tentar levar para as penalidades, e as substituições ali no final foram para tentar fechar o jogo e tentar levar para as penalidades. Mas fica um sentimento ruim, como você falou. Se a gente tivesse tomado uma roda, como você falou, você sai com o sentimento de, pô, não dava para fazer, não tinha o que fazer, mas quando você sai num jogo em que você sai na frente, você tem as oportunidades para ampliar e o jogo vai fugindo do seu controle, te dá esse sentimento ruim, né? Mas, como um todo, eu acho que o desempenho da Libertadores foi bem legal e a gente ficou bem contente com o que o grupo conseguiu assimilar, mesmo com pouco tempo de trabalho. Eu já vou passar para quem que começar a perguntar sobre Gauchão, mas só para citar mais algumas coisas dessa questão da Libertadores, é de parabenizar, né, por ter tido uma baita estratégia para esse jogo especialmente, assim, e para toda a campanha que foi ótima, a primeira vez da história, né, e desse jogo específico, meu Deus do céu, questões de arbitragem, a gente não vem aqui para chorar sobre arbitragem, mas teve vários lances que a juíza poderia ter dado um amarelo antes, poderia ter sido diferente, isso acaba mudando um pouquinho do jogo, e Belém Aquino apanhou demais, coitadinha, e assim, eu vi ela no aeroporto aquele dia, abracei ela, magrinha, pequenininha, tão frágil, e tem tanto futebol no corpo, eu disse pra ela, Aquino, por favor, não se machuca, dá vontade de envolver ela em plástico bolha, porque olha, que jogadora, Keck. Não, só professor, eu tenho uma visão, uma opinião pessoal, não sei se o senhor concorda comigo, a Nick também, é que existiu um Inter no Gauchão antes da Libertadores e um depois da Libertadores. A impressão que eu tenho é que durante a campanha da Libertadores e todo o apelo que a competição tem, obviamente, parece que ganhou preço a equipe do Internacional, e que por muito pouco mesmo, porque merecia chegar até a final. Existiu alguma conversa ou algo no sentido de que a conquista do Gauchão poderia amenizar a não ida à final da Libertadores? Olha, óbvio, quando a gente passa por uma situação de frustração tão grande, como eu falei, o grupo ele se fechou ainda mais, né? Independente de qualquer diferença que exista dentro de um grupo de futebol como existe, todo mundo ali se fechou com um único objetivo, que é fazer o Internacional voltar a ser campeão, né? A gente, na temporada de 2022, foi uma temporada muito boa para o Internacional, só que o Internacional teve 3 vice-campeonatos. Então, esse ano a gente, no Campeonato Brasileiro, caiu nas quartas de final, fizemos uma grande campanha na Libertadores, mas a gente caiu na semifinal. Então, o sentimento do grupo é de tentar fazer o Inter voltar a ser campeão, e esse sentimento a gente trouxe da Colômbia, e vem sendo um sentimento que a gente vem construindo dia a dia, jogo após jogo, e a gente está com bastante confiança para fazer 2 grandes jogos. A gente sabe que a equipe do Grêmio é uma equipe extremamente qualificada, é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe que vem se estruturando ano após ano para bater de frente com não só o Inter aqui no Sul, mas para bater de frente no cenário nacional. A gente sabe de todas essas situações, mas a gente quer ser campeão, a gente quer merecer isso, a gente quer construir 2 jogos de final com muita qualidade, e se a gente merecer ser campeão, obviamente a gente sair com a taça, porque o grupo está muito fechado para isso. E aí a gente também precisa falar, né, sobre
o senhor que vem do centro do país, que é onde tem o campeonato mais competitivo da modalidade, para o Rio Grande do Sul, onde a gente ainda está numa fase de fortalecimento, né? Especialmente dos times do interior. Eu quero te perguntar o que tu pensa sobre a competitividade, como tu avalia. A gente teve, por exemplo, uma baita campanha do Juventude, que apesar dos resultados elásticos, assim, dos jogos da SEMI, mas que fez um bom campeonato gaúcho. Venceu o Grêmio, né? Venceu o Grêmio. O Brasil também, que embora às vezes sofresse bastante gols, mas se postava muito bem, né? Então, para avaliar essa competitividade do campeonato regional. Olha, como você falou, eu acho que o Campeonato Gaúcho ainda está uns passinhos atrás, principalmente do Campeonato Paulista, né, natural. O Campeonato Paulista tem 5 equipes, 6 equipes esse próximo ano de Série A1. E os outros campeonatos, em sua grande maioria, tem 2. O Campeonato Carioca, nesse próximo ano, vai ter 3. Mas eu fiquei bastante impressionado de forma positiva, porque eu esperava um nível bem abaixo, né? E eu acho, como você falou, a campanha do Juventude, na minha opinião, é uma campanha excelente, né? O Juventude venceu o Grêmio, fez uma partida na fase de grupo contra a gente que só não empatou porque no fim do jogo a gente conseguiu empurrar uma bolinha para dentro, mas seria um jogo que, se tivesse terminado empatado, não seria mentiroso. E eu acho que o time do Brasil de Farroupilha, mesmo na fase de grupo, fez um trabalho muito bom contra a gente, fez um trabalho bom contra a equipe do Grêmio, fez uma boa primeira perna de semifinal. E óbvio que chega uma hora que você esbarra na qualidade técnica que os times grandes têm, que é o diferencial. Mas vale o elogio para os dois trabalhos, para o trabalho do Juventude, de sua comissão, o trabalho do Brasil de Farroupilha, que vai ter a vaga na 3 ano que vem, e sua comissão, e os passos para que o campeonato se torne um campeonato cada vez mais competitivo, é que essas equipes, quando disputarem as competições nacionais, elas se preparem da melhor forma possível para galgar passos maiores. Então, o Juventude galgar em 2024, buscar uma vaga na 1. O Brasil de Farroupilha galgar em 2024, buscar uma vaga na 2. E isso, naturalmente, vai fortalecer, né, a competição aqui, vai fortalecer o Campeonato Gaúcho, e aí a gente vai ter uma 5ª equipe tendo o calendário nacional. Então, é uma escadinha. O Juventude fez muito bem essa temporada. O Juventude perdeu os 2 jogos de semifinal, um jogo de fase de grupo e um outro jogo na Série A2. Ou seja, a temporada do Juventude é muito boa. São mais de 20 jogos. O Juventude perdeu 4. A temporada é muito boa, só vitórias. O Brasil de Farroupilha, se investir, se a diretoria olhar com carinho, pode fazer o mesmo caminho de chegar numa Série A3 e buscar uma vaga para a Série A2. Depende um pouco desse olhar um pouco mais clínico para a montagem da equipe, para esse investimento, que não é um investimento alto, sinceramente, e que aí você coloca mais uma equipe no cenário nacional, tendo calendário nacional, e isso vai fortalecendo o campeonato regional. Naturalmente, é um processo cíclico. Mas eu me impressionei positivamente. Eu acho que tem equipes aqui que têm condições de crescer, têm condições de cada vez mais fortalecer a competição como um todo. Boa, isso seria extremamente importante para a gente aqui no Rio Grande do Sul. Professor, falando de Grenal agora, né? No Grenal que a gente teve no Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganhou de virada, né? Foi um jogo muito maduro do Grêmio, inclusive. O que se tira, que lição que se tira daquela derrota naquele momento para levar para as finais agora? Eu acho que o que se tira é que não dá para jogar um Grenal com qualquer tipo de atenção dividida ou qualquer situação não seja jogar com 180%, 200% de atenção. A gente estava ali assim, isso não é desculpa, não. O Grêmio fez um baita trabalho, o Marcelo fez uma excelente proposta e o grupo de atletas do Grêmio fez um grande jogo e saiu vencedor, não é desculpa, mas a gente ali estava 5 dias de viajar para a Colômbia. Natural do ser humano você dividir sua atenção. Você está num jogo daquele tamanho, mas você está pensando no que você vai encontrar numa viagem que é a primeira vez que a gente ia disputar. Você está entrando numa dividida querendo vencer o duelo, mas você está pensando que você não quer ficar de fora de uma Libertadores.
E sinceramente, de novo, jogar um Grenal não dá para dividir as atenções. Então, acho que a maior lição que a gente tirou de tudo da primeira partida é que não dá para vencer um clássico desse tamanho, desse porte, com essa rivalidade, jogando com abaixo de 100% da nossa atenção. E desde então, desde da nossa saída da Libertadores, como eu falei, o grupo se fechou muito, o grupo está muito focado, e acho que dessa vez vai ser diferente nesse sentido, porque as nossas atenções vão estar 100% voltadas para vencer o Grêmio e para ser campeão. A gente está preparando muito bem a equipe, óbvio que a gente tem um esboço de equipe, até por tudo que a gente construiu na Libertadores, mas a gente está trabalhando muito mexendo com o grupo para que ele se motive e novas peças possam aparecer num momento como esse, para surgir e resolver partidas. Mas eu tenho certeza que o nosso foco vai estar diferente, que a nossa concentração vai estar diferente, e espero também que a gente possa merecer e o resultado seja diferente. Mexer no grupo, no caso, essa ligação entre a base e a equipe principal, né? Olha, desde que a gente voltou, eu tenho tentado levar para as partidas atletas que não foram para a Libertadores, por exemplo, né? Atletas que acabaram ficando. Infelizmente, o grupo da Libertadores eram só 20 atletas, a gente tem 32 no grupo. Acabaram ficando 12 atletas de fora, atletas de qualidade, atletas que teriam totais condições de ir, mas a gente tem que fechar uma lista de Libertadores com um mês antes da competição. Então, esses atletas acabaram não pegando lista na Libertadores, e desde a minha volta eu tenho tentado dar oportunidade para essas meninas para que elas tenham condição de mostrar o futebol delas e de ajudar a gente num momento tão especial quanto esse, quanto é a final. De novo, óbvio que a gente tem um esboço de equipe, a gente construiu algo muito, muito, muito potente na Libertadores, a gente quer continuar usando essa força de grupo, mas deixando bem claro que todas as atletas têm condições de, nesse momento, crescer e buscar uma vaga para disputar essa final. Professor, existe vantagem, e aí eu queria lhe perguntar qual que é a sua preferência, né? Claro que o Inter vai jogar primeiro em casa e o Grêmio vai decidir na Arena. Se pudesse escolher, qual seria mais vantajoso, jogar primeiro em casa ou decidir em casa? Olha, é uma pergunta difícil. Eu, na minha carreira como treinador, grande parte das vezes que eu decidi em casa, eu acabei não tendo o sucesso que eu tive quando eu decidi fora de casa. Boa! Olha aí. Quebrou, tabu para ser quebrado, então, hein? Não, Pode ser. mantém. Mas, por exemplo, os dois confrontos São Paulo e Internacional, quando eu estava no São Paulo, um foi de quartas de final, um foi de semifinal, né, de brasileiro. As duas vezes a gente veio jogar no Beira-Rio, fez uma boa partida aqui, saiu com resultado e perdeu a vantagem no Morumbi. E eu já classifiquei para a semifinal, classifiquei para a final de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, jogando a segunda partida como visitante. Eu acho que depende muito da concentração que a gente vai entrar, né? A gente, quando a gente jogar como mandante, que a gente entre um pouco mais confortável por estar diante da sua torcida, e isso favorece para a gente jogar um jogo mentalmente um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, esse relaxamento pode ser perigoso. A gente tem que tentar tirar o grupo da zona de conforto e fazer o melhor jogo possível. Quando jogar fora, a gente já vai estar numa situação de desconforto, ambiente hostil, a torcida contra, e a gente tem que entrar com sangue no olho para fazer acontecer. Eu acho que uma coisa que tem que ficar clara para o grupo, e tem sido claro para o grupo, é que o primeiro jogo não decide nada. Nada do que acontecer no primeiro jogo, a não ser que seja um 8-0, como foi Corinthians e Palmeiras, que eu acho que é muito difícil que isso se repita em um nível de Grenal. Qualquer resultado, seja uma vitória, um empate, uma derrota, não vai se decidir no primeiro jogo. A gente vai ter que ir para a Arena para jogar. E o grupo está bem consciente disso. É um grupo que é muito jovem, mas que tem as suas experiências, que tem as suas jogadoras mais rodadas, que tem passado uma bagagem. Eu acho que o fator do ano passado, para quem ainda está no grupo, ele ainda mexe muito com o grupo, né? Então, para os atletas que permaneceram, o Grêmio deu no Inter na final do ano passado, incomoda. E eu tenho certeza que se a gente entrar bem concentrado, a gente tem tudo para fazer 2 grandes jogos. Então ficou assim um aspecto de revanche
para agora, pelo fato do título estar nas mãos do Grêmio? Não tem como dizer que não, né? Não tem como dizer que não. Acho que mudanças, né? Tanto do Grêmio quanto do Inter. Mas quem estava e viveu tem um sentimento de querer recuperar o título, né? De querer trazer o título pro Beira-Rio. E eu acho que é um sentimento que tem que ser aflorado, sim. A gente tem que entrar com essa colocar para fora esse sentimento porque é importante, faz parte do processo. E eu tenho certeza que elas vão entrar bem concentradas para tentar recuperar esse título. A gente conversou com o Cello na semana passada, e ele nunca tinha jogado um Grenal, né? Nunca tinha comandado um Grenal, e ele falou que passou a entender o que era um Grenal quando o Grenal começou. Naquela oportunidade ali da fase de grupos ainda, e do quanto as meninas corriam 200% mais e se entregavam 200% mais. Ele achou aquilo tudo uma grande loucura, e ali ele entendeu realmente o que é o clássico, o que é essa rivalidade, assim. Tu falasse que o Inter naquela oportunidade poderia estar pensando em duas competições, né? Não teria como não dividir as atenções, porque dias depois iria jogar a principal competição da vida dessas meninas. Mas do que tu já ouviu, assim, né? Porque já se sabe que já se encaminhava um Grenal há bastante tempo já. O que tu ouviu das meninas até então, até por esse sentimento de daqui a pouco ter uma revanche, né? Vai ser na casa do Grêmio, botar uma água no chope, né? Porque certamente vai ter um público interessante, vai ser nos dois grandes palcos, né? Dos dois clubes. O que tu sentiu da diferença de jogar um Grenal para outros clássicos ou para outros jogos, assim, Lucas? Olha, em São Paulo a gente disputa muito clássico, né? São quatro grandes equipes, você está toda hora enfrentando, paulista, brasileiro. Eu acho que o clássico em São Paulo ele acaba sendo um jogo mais rotineiro, eu diria. Aqui, por ter só por ser uma das maiores, se não a maior rivalidade do Brasil, né? Você torna o jogo muito especial, né? Muito Sem dúvida marcante. alguma é a maior rivalidade do Brasil. Sem dúvida alguma. Concordo, concordado. Torna o momento do Grenal um momento muito único, né? É um jogo que fica na memória, é um jogo que as atletas se lembram, é uma partida, se você chegar no grupo agora e perguntar, pô, e o Grenal do Brasileiro de 21, elas vão lembrar exatamente como é que foi o cenário e como é que a partida se desenrolou, e detalhes de confrontos e de duelos no jogo, e foi o jogo que fulana fez isso. São jogos muito marcantes, né? Muito marcados. Uma ambientação diferente, e eu acho que os dois fazer uma ambientação ainda maior para essas duas partidas. Mas a gente tem que jogar ele da maneira como ele deve ser jogado, com entrega, dedicação, com muito esforço, colocando a nossa qualidade técnica para fora, sabendo vencer duelos individuais. E se tudo isso acontecer, com certeza a gente vai sair muito feliz dos dois Grenais. Professor, teve um assunto aí que está preocupando um pouco a torcida colorada, né? E você, porta-voz aqui, vou perguntar sobre a especulação que surgiu sobre o teu nome para substituir Arthur Elias no Corinthians. Você realmente foi procurado pelo clube para assumir o comando do Corinthians? Olha, nada nesse momento na minha vida importa, além de disputar 2 Grenais e sair campeão do Grenal, do Campeonato Gaúcho. Especulação, falatório, o que é, o que não é, isso para mim eu estou deixando muito de lado, porque o que importa nesse momento é fazer o Internacional voltar a ser campeão de um grande campeonato, e isso tudo aí eu deixo para trás, deixo para lá. Isso é sinal, né, também de que chamou muito atenção toda a campanha do Inter trabalho, na Libertadores, o trabalho, né? E que bom, então eu ia mesmo te pedir uma
uma palavra, uma convocação para o torcedor. Eu acho que quem está acompanhando agora, os colorados gostaram da resposta, né? Porque nos incomoda muito. Aqui a gente tem muito a rivalidade Grenal e a gente quer que o título fique no Beira-Rio, que as gurias sejam campeãs gaúchas, viu, Ké? Olha, eu não vou desejar sorte, porque eu tá sendo meio, né, contraditória, mas enfim, que seja um ótimo jogo, que vença o melhor e que seja o Grêmio, professor. Desculpa, mas dessa vez eu vou ter que puxar a brasa pro meu assado aqui. Vou pedir pro professor convocar a torcida, né? Convocar a torcida e aí já pra gente encaminhar o encerramento sobre as finais aí. Olha, espero que sejam 2 grandes jogos, que sejam 2 grandes atualmente, e que todo mundo que vai assistir os jogos fique muito, muito feliz com 2 grandes espetáculos do futebol feminino. E como eu falei, o nosso foco nesse momento é 200% em ganhar esses 2 Grenais, em levantar essa taça. Nada além disso tem importado no dia a dia de quem está vivendo dentro do Internacional. Então, a gente está muito focado para isso e a gente espera que dia 26 de novembro, a gente, inclusive aniversário da minha querida mãezinha, que eu possa dar um grande presente para ela. Ah, que legal. Demais. Professor, muito obrigada por nos receber, por nos dar essa atenção antes das finais, aí importante demais para o nosso público, para o nosso conteúdo aqui. Conta com a gente sempre que as portas são sempre abertas aqui, a gente sempre fala para todo mundo que chega que as portas estão sempre abertas para apoiar o futebol feminino, para dar, né, para conversar, para trocar essa ideia. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Não vou lhe desejar boa sorte, como eu falei, mas que seja um ótimo jogo, né, que vença realmente melhor, que sejam 2 espetáculos com a presença do torcedor. A gente torce muito para que o torcedor compareça, a gente sempre pede, né, para que os grandes jogos sejam nos grandes palcos, né, e dessa vez, mais uma vez, a gente vai ter aí o Beira-Rio e a Arena como palco dessa final, e que seja uma excelente final, e que o torcedor fique satisfeito, independente se ele seja gremista ou colorado, mas que saia satisfeito de um espetáculo maravilhoso. E desejar já, né, uma reta final de ano também, que a gente tenha muito sucesso sempre, e que na próxima temporada a gente consiga conversar mais sobre o futebol feminino aqui no Clube das GU. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Sigam apoiando o futebol feminino, que com certeza coisas grandes vêm por aí. Nico, vou deixar tu encerrar. Maravilha, obrigada, né? A Kek já falou tudo aqui, não preciso ser redundante, mas para nós é muito importante também poder fazer essa interlocução entre o clube e a torcida e conversar e falar, né? Porque realmente o futebol feminino nos move, a gente ama jogar, a gente é torcedora também. Então agradecemos, né, a assessoria do Inter, a Juliana Zanata também. O pessoal sempre se disponibiliza, o teu tempo também, muito obrigada. Assim também como lá o pessoal do Grêmio também, a gente não tem o que reclamar sobre isso, né? Então, muito obrigada. E agora o foco é no jogo, meu Deus do céu. É isso, quarta-feira estaremos lá, Nick. Estaremos lá, a gente vai ter conteúdo especial também aqui pelo Clube das GU, no nosso Instagram também, lá no @Clube das GU, muito conteúdo especial. Em nome da KTO, que a gente faz sempre, né? KTO e a Marquespan, que nos acompanham sempre. É isso, gurizada. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar nos grupos. E agora, todos os focos, toda a atenção nessas 2 finais aí do Campeonato Gaúcho. Na semana que vem a gente está de volta com o resultado dessa grande peleia. Final. Uma das 2 aqui vai estar feliz da vida, a outra vai estar um pouquinho borocochosinha, mas enfim, tudo pelo futebol feminino. Beijos para todos, até semana que vem. Tchau.